Olá pessoal, meu nome é Lucas Almeida, eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho sobre como funciona a auditoria do SQL Server 2008, ok? Só para explicar um pouquinho, essa auditoria ela é baseada nos eventos, nos logs de eventos do seu servidor, tá? Então se você abrir lá o seu painel de controle, ferramentas administrativas, tem o Event Viewer, que ele grava lá todos os eventos que aconteceram no sistema, ele vai logando ali. Então é ali que o seu SQL Server vai gravar essas informações de auditoria, tá? O escopo dessa auditoria ela pode ser feita a nível do servidor, a nível de uma instância do seu SQL Server, ou a nível de banco de dados, tá? Existem alguns passos aí para você seguir, para você montar a auditoria. O primeiro passo é você definir o nome da sua auditoria. Você vai criar um objeto auditoria e você vai definir o alvo. O que é esse alvo? Esse alvo vai dizer aonde você vai gravar essa informação. Eu vou mostrar um exemplo para vocês que grava no log de aplicativos de aplicação do seu servidor. Tá? Quando você cria essa auditoria, depois você tem aqui a segunda parte que você vai definir. Você vai criar um objeto chamado especificação de auditoria do servidor ou do banco de dados. Tá? Essa especificação ela diz exatamente o que você quer logar, o que você quer auditar no seu servidor ou na sua base de dados. Tá? O que poderia ser essa especificação? Ela poderia ser algo assim que diz se uma linha de um banco de uma tabela foi apagada, ou se foi criado um usuário novo, ou se um determinado usuário ele se logou no seu servidor, tá? Então essa especificação são ações que você quer auditar, ok? Essa ação ela vai estar mapeada à sua auditoria que você criou aqui em cima, tá? E quando você cria a sua especificação, você já habilita ela para ela começar já a funcionar. Quando você cria a especificação, o próximo passo é você habilitar a auditoria. Quando você habilita a auditoria, ele começa a gravar no alvo que você especificou aqui em cima da sua auditoria, todos os dados que foram especificados, as suas especificações de auditoria. Essas informações você pode ler no Event Viewer do seu Windows, você pode ler nos arquivos de log do seu Viewer, ou através de uma função que é a getAudit File, que é uma função do seu SQL Server. Então vamos ver aqui agora como que a gente pode fazer isso através de script, certo? Vamos lá. Aqui eu tenho o meu SQL Server, tá? Vocês podem ver aqui o seguinte, que eu tenho aqui o meu create server audit auditoria SQL Server, tá? Que é no caso a minha criação da minha auditoria. Essa auditoria ela vai ter que ser criada a nível da base master, tá? E eu defini aqui o alvo como application log do meu servidor. Ele tem um queue delay aqui de 1000, que quer dizer que a cada 1 segundo ele vai pegar as informações auditadas e vão gravar no seu Event Viewer. Então vai ter um delayzinho aí de 1 segundo aí, que no caso não faz muita diferença. Você poderia colocar para gravar no seu log lá, a cada, sei lá, 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos, dependendo aí você tem que ponderar bastante isso para não onerar os demais serviços do seu servidor, ok? Quando você cria ali a sua auditoria, você volta para a sua base, né, onde você quer auditar, ok? E você vai criar a sua especificação, ok? Então vamos ver aqui a minha base de dados. Eu tenho aqui a minha base teste. Nessa minha base teste eu tenho uma tabela chamada tabela. Ela tem duas colunas, uma coluna chamada ID e outra coluna chamada descrição. Nessa minha especificação eu estou criando uma especificação que diz o seguinte, que ele vai auditar nessa minha auditoria que eu criei aqui em cima, todos os inserts que foram feitos na minha tabela pelo usuário DBO. Ok? E aqui ele já habilita para minha especificação. Depois eu vou voltar para minha base, para minha base master, certo? Vou agora mandar que ele inicie para mim essa minha auditoria. Ele vai mudar o estado para on. Vamos rodar, já está rodando agora a minha auditoria e já começou a gravar.
Então eu vou voltar agora para a minha base de teste e vou inserir alguma coisa na minha tabela, só para a gente poder brincar com ela aqui. Então a minha tabela não tem nada nela inserido ainda. Eu vou executar aqui a primeira, qualquer coisa. Executei, inseri uma linha na minha tabela. Essa linha tem que ficar logada no meu Event Viewer, tá? Então eu vou abrir aqui o Event Viewer, aqui o meu log de aplicação. Então, refresh. Certo. Então aqui no meu refresh agora vamos ver como que ficou. Eu tinha inserido algumas coisas agora há pouco, só para fazer um teste. Vejam que é o seguinte, aqui no meu log do Windows, aplicação, eu tenho aqui no caso algumas linhas que foram inseridas pelo meu SQL Server, que foram logadas, né? Então aqui foi 11:38, que eu estava brincando aqui agora há pouco, e essa aqui 11:49, que eu acredito que seja a nossa que nós inserimos. Então aqui eu tenho aqui a fonte SQL Server, e aqui eu tenho os detalhes desses dados que foram inseridos, tá? Então só olhando aqui rapidinho aqui esse geral aqui, olha, vamos só descer aqui, só para confirmar se é esse aqui mesmo. Então aqui foi feito pelo usuário SA. Opa! Na meu servidor Lord, na minha base teste, o meu esquema DBO, no objeto tabela, ele fez um insert em tudo na minha tabela, tá? E aqui os parâmetros que ele usou, certo? Então, só para ver aqui também tem aqui a parte de detalhes, onde você pode visualizar melhor ou expandir. Deixa eu abrir essa telinha. Então, vejam aqui o seguinte também, que ele são as mesmas informações, tá? Mesma coisa, só que é mais fácil para você enxergar. E aqui eu tenho os detalhes também, que também funcionam da mesma forma. As informações aqui do sistema fornecidas pelo SQL Server, pelo canal aqui de aplicação, no computador Lord. Então eu tenho aqui embaixo aqui dizendo esses dados, e eu posso exibir também isso aqui na forma de XML, tá? Então pessoal, basicamente a auditoria ela é feita através de logs do seu Windows, tá? Do seu servidor. Então você define aqui onde vai ficar essas informações. Você poderia criar no caso um log a nível de banco de dados, que gravaria não no log de aplicação, mas no log de segurança. Existem várias formas aí e vários parâmetros que você poderia auditar. Só analisando aqui no site da Microsoft para vocês verem, olha, o que você poderia auditar. Essas aqui são, no caso, auditoria a nível de servidor, olha. Os parâmetros que você pode editar. Se o logon foi com sucesso ou se falhou. Existem N informações aqui, e também aqui a nível, no caso do seu... no caso para você auditar a nível também da base de dados, tá? Aqui eu abri a mesma coisa, também está aqui a nível de servidor, mas é isso aí. Ok pessoal, então a gente vai ficar por aqui. Ficou aí a nossa explicaçãozinha, espero que tenha ajudado, tá? Um grande abraço a todos, até a próxima.